Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Diálogos com o MPPE, o programa de entrevistas do Ministério Público de Pernambuco. O assunto neste programa é sobre patrimônio público. Para conversar um pouco a respeito, nós convidamos a Procuradora de Justiça, Lucila Varejão, que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Defesa do Patrimônio Público e Terceiro Setor lá da instituição. Doutora Lucila, seja muito bem-vinda. E eu já começo lhe perguntando, pedindo, na verdade, que a senhora explique mais ou menos por que o Ministério Público tem um centro de apoio operacional para tratar justamente sobre a questão envolvendo patrimônio público. Seja bem-vinda ao Diálogos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre essa atuação tão importante do Ministério Público, que é a defesa da probidade e moralidade administrativa. O Centro de Apoio Operacional, ele trabalha diretamente com as promotorias que fazem a defesa do patrimônio público. Em linhas gerais, o que é que a gente faz? A gente propicia a integração e o intercâmbio dos órgãos de execução, das promotorias de justiça. A gente traça estratégias de trabalho, a gente desenvolve ações que sejam importantes, que sejam edificantes nessa seara de defesa do patrimônio público, buscando e fazendo com que a administração pública trabalhe de uma maneira correta, não é isso? E também a gente procura desenvolver esse trabalho de uma maneira integrada com alguns órgãos. Eu citaria aí o Tribunal de Contas do Estado, em que a gente desenvolve importantes parcerias em diversas ações, a exemplo da ação que a gente fez o ano passado na transparência do Covid, em que foram feitas diversas análises nos portais de transparência de vários municípios pernambucanos. Doutora, aproveitando o momento que a gente está aí de vacinação, do início da vacinação, as primeiras doses já efetuadas, ainda algumas ainda em conclusão aí, como é que o CAOP, eu fiquei sabendo justamente que o CAOP fez recomendações aos promotores, justamente a senhora citou, adiantou a questão do portais da transparência, onde a população como um todo, seja ela em qualquer município que for, é obrigatoriedade do município disponibilizar o portal da transparência, seja para gasto, seja para o que for, para realmente transparecer o que está sendo feito. Então, doutora, nessa questão, por exemplo, de fura-fila, a polêmica que foi causada em Jupim, em outros municípios e Brasil afora, e também a questão essa mais polêmica da burla da vacina aí, que algumas pessoas denunciavam, né, estão filmando a questão de que será que estão realmente aplicando o líquido da vacina, burlar a fila, burlar essa questão da vacina. A vacina pode ser considerada também um patrimônio público? O ano passado, quando surgiu essa questão da pandemia, a gente já desenvolveu um projeto referente às dispensas de licitações, porque houve uma legislação específica em que se permitiu ao gestor a dispensa de licitação para aquisição de bens e insumos destinados especificamente a contratações nessa área do Covid, de combate à pandemia. Então, a gente desenvolveu recomendações, portarias e ações, mas pensando sempre na necessidade do gestor fazer essa prestação de contas à sociedade. Isso porque, quando a gente fala em transparência administrativa, em se colocar luz no que a administração está fazendo, a gente imagina logo que essa ação clara da administração é um óbice para que irregularidades ocorram e propicia o acompanhamento social de forma adequada. A gente estimula uma cidadania ativa. E essa cidadania ativa, ela deve ser estimulada também pelo Ministério Público. Então, foi desenvolvido esse trabalho, a gente obteve muito êxito, fizemos mais de 200 portais de análise
encaminhamos para os promotores de justiça, portais gerais, portais também específicos do Covid, quase 100 portais. E quanto a essa questão da vacinação, a gente resolveu ampliar. Houve uma medida provisória, que foi a 1026, agora de janeiro de 2021, que estabeleceu o Plano Nacional de Vacinação e, com ela, também trouxe a necessidade de que a administração pública, quando da execução desse plano, ela também honre essa transparência, ela também diga à sociedade o que ela está fazendo. Ela está cumprindo as etapas desse plano, ela está respeitando esse plano, ela está efetivamente vacinando as pessoas de acordo com a prioridade estabelecida nesse plano. Então, nesse aspecto, o Ministério Público de Pernambuco chegou perto e, de maneira já preventiva, em algumas situações também repressivas, que eu vou falar, a gente trabalhou preventivamente, expedindo recomendações aos gestores, dizendo que eles cumpram essa necessidade de transparência, eles disponibilizem os dados que a medida provisória trouxe, coloquem lá as informações dos insumos adquiridos para fins de transparência, quais as empresas que estão sendo contratadas, termos aditivos, contratos de aquisição, quantas doses eles estão recebendo dos entes, cada ente, o que está recebendo em termos de dose, como está sendo a execução desse plano, quais os planos municipais elaborados, e também a gente pensando em ampliar essa transparência e dar uma acessibilidade cada vez maior ao cidadão, a gente também pugnou que os gestores publicassem as listas dos vacinados. Isso porque, de acordo com várias notícias trazidas pela mídia, nós tomamos conhecimento de pessoas burlando a fila, e isso em prejuízo ao Plano Nacional de Vacinação e também contrariando os princípios da administração de impessoalidade e de moralidade administrativa. Os casos identificados de irregularidades estão sendo apurados pelos promotores de justiça e devidamente punidos. A exemplo do município de Jupi, em que a promotora de justiça local já ingressou, inclusive, com a ação de improbidade administrativa para responsabilização nos termos da Lei 8429/92. E em outros municípios nós estamos trabalhando para que os gestores efetivamente ampliem essa transparência. O que foi feito aqui no município do Recife, onde já foi implementado no site oficial a lista dos vacinados por lote, por tipo de vacina, por local de vacinação e por categoria, excluído aquela categoria das pessoas que têm comorbidade, para que não haja nenhuma alegação de ofensa à LGPD. Doutora, o que significa o SICAP, que é o Sistema de Cadastro de Prestação de Contas? Qual é a finalidade desse sistema? Esse sistema ele foi utilizado atualmente pelo Ministério Público, um sistema de cadastro de prestação de contas, utilizado pelos Ministérios Públicos estaduais no velamento das fundações e entidades de interesses sociais, em parceria com desenvolvido em parceria com a Fundação de Instituto de Pesquisa Econômica, e que contempla 3 módulos: um módulo coletor, um módulo administrador e um módulo de promotor. Na realidade, esses módulos, eles, em resumo, dizem o seguinte: um é para a realização da prestação de contas, o outro, análise e parecer técnico, e o último módulo, na verdade, ele visa a visualização tanto das prestações de contas como dos pareceres. Isso facilita demais. No âmbito do Ministério Estadual, nós trabalhamos com o SICAP, mas o nosso Centro de Contabilidade identificou também a necessidade de dados complementares. Então, nós utilizamos o SICAP porque facilita a extração de dados, mas também nós solicitamos outras informações aos promotores de justiça para complementação das análises necessárias.
Doutora, ano passado, em 2020, a senhora e outras autoridades participaram de um evento promovido pelo CAOP Cidadania da instituição, onde vocês debateram o respeito à coisa pública. Eu queria saber quais foram os resultados, o que foi debatido ali em si e como é que isso ajuda realmente, né, esse contato do Ministério Público com os diversos segmentos da sociedade como um todo e também a parceria, porque a parceria interinstitucional, creio eu, que também seja de suma importância para o trabalho do membro do Ministério Público. Perfeito, Rafael. Foi extremamente gratificante participar do evento, notadamente porque o evento falou de participação popular na gestão pública, na administração pública, no controle dos gastos públicos, no acompanhamento de implementação de políticas públicas. O que também é papel do Ministério Público, acompanhar e estimular. Eu dizia no evento que nós temos uma legislação que propicia essa participação dos cidadãos no acompanhamento da gestão pública, exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, da nossa própria Constituição, da Lei de Acesso à Informação e outras. Da própria lei de improbidade administrativa, quando permite que qualquer representação possa ser feita e o Ministério Público acompanhar isso e recepcionar. E inúmeras legislações estimulam isso. Mas o que a gente vivencia na prática é que alguns instrumentos que nós utilizamos, eles não atendem, não atingem a finalidade a que se destinam. Nós temos os conselhos, diversos conselhos, que nós identificamos dificuldades na prática dos conselhos exercerem as fiscalizações adequadas. Nós temos as ouvidorias, nós temos os observatórios. Então, nós temos o orçamento participativo. Que coisa melhor do que o orçamento participativo, do que ouvir a sociedade sobre o estabelecimento de prioridades na alocação dos recursos públicos, na elaboração de políticas públicas. Mas nós precisamos trabalhar mais a nossa sociedade para essa participação. Eu vejo com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, principalmente em sede de transparência ativa da administração, de que é necessário envolvermos o Ministério Público e outros atores no preparo da sociedade, no estímulo da sociedade em se capacitar cada vez mais para bem desempenhar esse papel de cidadania ativa. E nesse evento se discutiu muito acerca disso. Então, eu acho que foi extremamente gratificante isso. Acho que é uma construção que nós podemos dar a nossa contribuição enquanto instituição e vamos fazê-lo, com certeza. Agora, doutor, eu fico me questionando, porque o direito ele não pode trabalhar com dúvida, né? Na dúvida sempre pro réu. Sendo que o cidadão, aquele lá do interior mesmo, com pouco estudo, pouco acesso à informação, como é que ele vai, por exemplo, desconfiar que aquele dinheiro, digamos, que seria destinado a uma escola, a merenda, que é inadmissível, mas já houve vários casos de desvio político desviando dinheiro da merenda escolar. As pessoas já tiveram um problema aí durante a pandemia, né, que a gente ainda está em curso, de não ter aulas presenciais, e está essa questão voltando gradualmente, mas os professores também não querem voltar por causa da falta da vacina ainda, e ainda por cima tem gente que desvia ações voltadas para a educação. Como é que aquele leigo, aquele senhor lá do interior brabo ou do sertão lá de Pernambuco, como é que ele vai, assim, se ele desconfiar, como é que ele pode ter um consolo dele também ajudar a fazer o papel de promotor, de procurador de justiça, de ajudar o trabalho do Ministério Público? Isso aí é essencial, Rafael, porque
o Ministério Público ele tem um leque muito grande de atuação. E que a lei de improbidade ela traz essas condutas de forma só exemplificativas, mas existem uma série de irregularidades possíveis de ocorrerem. Então, a gente precisa necessariamente da ajuda do cidadão, que eles estão ali. Não é possível o Ministério Público estar em todos os lugares, ter ciência de todas as irregularidades, não é? Não tem como. Então, essa ajuda é essencial. E, na prática, o cidadão conhece a realidade do município. Ele sabe quando existe alguma irregularidade, essa irregularidade ela transparece no dia a dia. Começa a faltar a merenda, os professores não estão indo regularmente para a escola, porque o salário não está sendo pago, e aí os alunos não estão frequentando, porque a merenda não está sendo disponibilizada, falta material, os meninos não estão em casa estudando porque falta material. Então, é importante que se procure o promotor da cidade, se denuncie. Hoje nós temos canais em que se propicia uma denúncia anônima. Obviamente que é importante a gente orientar a sociedade de que é possível o Ministério Público recepcionar as denúncias anônimas e, por vezes, isso é necessário, o anonimato, até por segurança das pessoas, mas, por outro lado, é essencial que se forneça ao Ministério Público dados mínimos que possibilitem o Ministério Público a trabalhar. Então, assim, o cidadão tem que saber que ele tem que dizer qual a irregularidade que ele está achando, o que é que está faltando, o que é que está acontecendo, o que ele está achando de estranho, qual é a localidade que isso está acontecendo, para que a gente possa, então, iniciar um procedimento preliminar de investigação, saber o que está acontecendo. Na nossa legislação, a gente tem a possibilidade de iniciar o que a gente chama procedimento preparatório, não é? Não chega a ser um inquérito civil, é um procedimento prévio em que a gente pode fazer uma checagem preliminar para obter indícios de irregularidades. Então, isso é possível. E eu acho que aí, sabe, Rafael, cabe também ao Ministério Público esse estímulo social, essa orientação por parte do Ministério Público dirigido à sociedade, estimular que ele o faça e orientar como pode ser feito. Temos aí a ouvidoria do Ministério Público, que tem um trabalho muito bom nessa área, recepcionando as diversas representações no âmbito do Estado de Pernambuco todo. O doutor, o CAOP Patrimônio Público elaborou, com o apoio do Ministério Público do Mato Grosso e do Núcleo de Inteligência do MPPE-UNIMP, um roteiro básico para a identificação de empresas de fachada que costumam ser utilizadas para a prática de fraudes em licitação, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, entre outros crimes, né? Como é que se deu esse trabalho em parceria? Do que se trata, de fato, esse roteiro aí produzido? Entrei em contato com o NIMP daqui para a gente formatar um roteiro que pudesse ser disponibilizado nesses mesmos moldes aos promotores de justiça. E o motivo é porque, em inúmeras investigações de irregularidades em que são investigadas pelos promotores da área, identificamos empresas em que são, na verdade, empresas que chamamos de empresas de fachadas, né? São empresas utilizadas para práticas de ilícitos, mas, na realidade, elas não existem. Então, muitas vezes, os promotores eles têm dificuldade da identificação dessas empresas quando eles estão investigando no inquérito. Então, nós resolvemos esmiuçar o passo a passo dessa identificação e colocando à disposição também dos promotores os sistemas existentes no âmbito do Ministério Público através da inteligência,
é que o promotor pudesse fazer uso desses sistemas para que pudesse, no âmbito das suas investigações, então, chegar a detalhar todos os ilícitos e identificar se aquela empresa efetivamente ela tinha características e efetivamente ela é empresa de fachada ou não. Então, nesse sentido, ajudaria demais a atuação dos promotores de justiça na área. Doutora, a gente vai chegando quase ao finalzinho aí da nossa entrevista, mas antes eu gostaria que a senhora apontasse quais são os projetos em cursos aí do CAOP Patrimônio Público, os planos ao longo de 2021, né, até a conclusão desse período aí, não se sabe como é que nós vamos estar, já estamos próximos aí, nós estamos gravando já próximo ao final do mês, o programa vai ao ar no último sábado de fevereiro, já estamos entrando em março, em 18 de março, onde praticamente, salvo engano, 18 de março ou 16, não me lembro agora, a gente começava esse novo normal da gente, né, da pandemia, começava e já vai fazer um ano de pandemia. Alguns temas eu pretendo trabalhar como fortalecimento do acordo de não persecução civil nessa área de improbidade, mediante elaboração de enunciados como sugestão ao Conselho Superior do Ministério Público, porque entendo que isso facilita extremamente a atuação dos promotores de justiça, notadamente em face de inúmeros inquéritos que eles têm instaurado, e dá um norte mais objetivo em face desses acordos e dessas composições. Também nós deflagramos um projeto que eu entendo ser de extremamente importância e ele complementa muito o projeto que nós estamos desenvolvendo, que é o de transparência. Nós encaminhamos para os promotores um projeto atual de controle interno. Esse projeto ele visa identificar e diagnosticar a estrutura existente nos municípios dos controles internos, porque você sabe que no âmbito da administração pública nós temos o controle interno e o controle externo. O externo é o que o Ministério Público faz e o que o Tribunal de Contas faz. Mas o interno ele é de extrema importância. Por quê? Porque essa autotutela da administração, essa organização interna da administração, ela deve ser também propiciada e estimulada pelo controle externo, que é o que nós fazemos. Porque isso ajuda demais na gestão e é também papel nosso. Então, nós estamos trabalhando nessa necessidade de organização por parte da administração pública na implantação de um controle externo que efetivamente funcione. Inclusive que esse controle interno propicie também o trabalho e a participação do cidadão, que é a transparência administrativa. Então, esse projeto nosso de controle interno, de fortalecimento, de estruturação do controle, ele vai, na verdade, compor o projeto permanente do CAOP, que é de transparência administrativa. E os dois projetos visam também estimular a participação social no âmbito da administração pública, que é isso que eu acho que a gente tem que estimular, essa cidadania ativa, participação popular na administração pública, ela favorece demais o controle, ajuda o Ministério Público, ajuda o Tribunal de Contas, e esse é o nosso caminho. Doutora Lucila Varejão, procuradora de Justiça, coordenadora do CAOP Patrimônio Público do Ministério Público de Pernambuco. Mais uma vez, obrigado pela aceitação do convite aí em participar do nosso programa e obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que o programa vai estar disponível nas nossas redes sociais. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.